Boa tarde, gente. Mais um vídeo da nossa mostra virtual de profissões, para vocês que estão indecisos ainda quanto ao curso. Hoje a gente vai entrevistar a Carol, que vai falar um pouco sobre psicologia. Vou deixar a Carol se apresentar, falar um pouquinho dela. E muito obrigada, Carol, pela disponibilidade, disposição, etc. De nada, de nada. É um prazer estar aqui. Minha câmera fica de lado, então vocês vão ver de lado, de vez em quando eu vou olhar para vocês, de vez em quando não, mas se acostumem. Eu sou a Carol, eu sou formada em Psicologia, eu colei grau em janeiro de 2015. Sou apaixonada por jogos. Confesso que eu já me perguntei muito por que eu não fiz o curso de jogos digitais, até que eu descobri por que eu não fiz o curso de jogos digitais. E estou aqui me encontrando, tentando descobrir para onde eu vou, mas eu sei que psicologia é super legal e hoje em dia eu não me arrependo de ter feito. Uhum. Então, vamos para as perguntas aqui, Carol. Por que você escolheu psicologia? Tá, vamos lá. Essa pergunta é um pouco capciosa, assim. E eu já vou começar falando sobre o incômodo que eu tinha, sei lá, nos primeiros dias de aula, quando os professores perguntavam por que cada um tinha escolhido psicologia. Porque sempre tinha muito aquilo lá, eu escolhi porque eu queria ajudar as pessoas, porque eu quero ajudar as pessoas. No meu caso, particularmente, eu escolhi psicologia porque eu gosto muito do discurso da psicologia em si. Eu gosto do que a psicologia se propõe e eu gosto das diversas possibilidades que a psicologia tem. Porque não é só uma, mesmo que as pessoas tendam a achar que psicologia é só a clínica, por exemplo. Então eu escolhi por isso. Eu pensei em ir para as outras áreas anteriormente, cheguei a fazer arquitetura, fiz 1 ano e meio de arquitetura. Dentro da arquitetura eu percebi que o que eu mais gostava era o discurso social que tinha ali dentro, né, dentro do urbanismo. Aí eu ponderei ir para sociologia. Aí eu pensei, poxa, eu sempre falo que eu quero fazer psicologia em algum momento. Sempre foi tipo, o meu curso por hobby. E o que eu realmente gosto dentro da sociologia, eu sei que eu vou encontrar na psicologia. Então eu vou para psicologia e eu fui. E foram 5 anos e meio lá dentro, estudando e fazendo um monte de coisa. Algumas dentro do esperado, outras não. E aprendendo um monte de coisa diferente. Legal. Você não comentou quando você se apresentou, que não tem problema, mas fala onde você cursou, como é que foi assim, o processo de entrada na faculdade, se você fez parte de algum tipo de programa de bolsa, alguma coisa assim, e como é que foi para conseguir esse tipo de situação, se isso for positivo, como é que foi isso? Claro. Eu cursei psicologia na PUC de São Gabriel. Eu fui bolsista integral pelo ProUni. A minha aquisição da bolsa foi um processo meio doloroso e demorado, porque eu não peguei bolsa para psicologia. Eu peguei bolsa para arquitetura, que foi a minha primeira opção de curso. Foi o que eu comecei lá. Também foi na PUC. Na época não foi para a PUC do São Gabriel, foi para a PUC do Coração Eucarístico. Aí todo aquele processo, você faz Enem, você vai lá, você se inscreve, você espera para ver se você vai ser aprovado ou não. E eu ainda passei na segunda chamada. A primeira chamada do ProUni, eu não consegui bolsa, porque eu não tinha todos os documentos e eu não sabia direito aonde conseguir os documentos. E nessa época, eu não fui bem orientada sobre aonde eu conseguiria. E foi um trabalho complicado, porque eu precisava de declaração de imposto de renda, e a declaração que eu tinha na época do meu pai, se eu não me engano, ela tinha sido retificada alguma coisa. E eu não podia ter ela, eu precisava de uma outra declaração que eu tive que pegar, se eu não me engano, foi na Receita Federal, a declaração certinha, que foi antes dela ser retificada, para ver o que tinha sido retificado. E até você conseguir a compilação de todos os documentos, que, querendo ou não, são muitos documentos. Aí, aqui em casa, a gente tinha alguns problemas, meu pai tinha algum veículo no nome dele, que ele não tem mais esse veículo, ninguém sabe nem se ele existe realmente, que ele vendeu tem muito tempo. Só que a gente não sabia nem qual era a placa. Aí foi todo um trâmite no Detran para descobrir qual que era esse veículo que ele tinha, que era uma moto. Depois ainda fazer uma declaração para falar dessa moto.
Então tiveram vários percalços aí. Mas depois que eu consegui toda a documentação e que eu entendi como conseguir essa documentação, porque eu acho que a parte, por exemplo, da declaração de imposto de renda para mim, que sou completamente leiga nisso, e na época meus pais não entendiam muito também, foi uma das partes mais complicadas, da gente conseguir entender, da gente encontrar alguém que conseguisse ajudar para ver o que estava errado, o que não estava errado, o que dava para fazer, foi uma das partes mais complicadas, assim. Aí era uma pasta que eu andava com ela pra cima e pra baixo, toda vez que eu ia lá e falava, toma, moça, aqui, ó, todos esses documentos falam tal, me diz que não, por favor. Ai, mas então, assim, para os meninos que eventualmente forem reprovados e forem recorrer a qualquer tipo de programa assim, tem que ficar muito esperto com isso, né? Eu imagino que o site do governo não condensa a informação, e você tem que correr atrás. Essas informações, assim, onde, assim, mais especificamente que eles podem olhar isso, digamos, sabe, algum site de apoio, porque aparentemente nas plataformas mesmo é complicado, é uma burocracia muito grande, tipo assim, alguma dica nisso também, já que... Atualmente, eu não sei direito como está nas plataformas, porque tem muito tempo que eu não vejo. Mas quem me ajudou muito na época foi a assistente social que estava fazendo o meu processo dentro da PUC do Coração Eucarístico. Que eu virei para ela e expliquei, falei, moça, assim, esses são os documentos que eu tenho. Aí ela, você precisa disso. Falei, moça, eu não sei aonde eu consigo isso. E eu pedi ajuda para ela e ela me disse onde eu ia conseguir. E era algo super simples, sabe? Algo que minha mãe que estava mexendo com isso, com esse negócio do imposto de renda, e ela chegou lá em 15 minutos e ela resolveu. Mas eu acho que se você não encontra, se você não tem alguém que está ali dentro, envolvido com o processo, né, que é pressuposto para te auxiliar, e muitas vezes não auxilia, infelizmente, porque isso é uma realidade que eu passei na primeira chamada, conversa com alguém que já passou, sabe? Eu acho que são pessoas que às vezes estão ali, que já passaram por isso, que sabem como te ajudar. Eu acho que isso é uma boa opção, sabe? Mas depois que você é aprovado, eu sei que algumas coisas mudaram desde que eu fui aprovada, porque eu consegui fazer a transferência para psicologia, que são áreas diferentes. Hoje em dia, pelo ProUni, se eu não estou muito enganada, mas você pode pedir transferência, mas tem que ser dentro da mesma área de ensino, né, dentro do mesmo núcleo. Então, se você estiver dentro da saúde, tem que ser para outro curso de saúde. Então, eu não conseguiria fazer essa mudança se fosse hoje. Aí tem o tempo que você tem para formar, eu não lembro exatamente quantos anos são, mas aí tem a questão das reprovações, que você tem que ter um aproveitamento, que esse aproveitamento corresponde à aprovação, não aproveitamento de tipo número da matéria, né? De matéria. Você tem que ter um aproveitamento, se eu não me engano, de 80%, então você tem que ter uma aprovação de 80% por semestre. Caso você não tenha, a primeira vez você recebe uma advertência, a segunda vez você tem que justificar o porquê disso, para que você continue com a bolsa. No meu caso, eu não formei em 5 anos, eu formei em 5 anos e meio, porque foi uma escolha minha. Porque eu poderia entregar minha monografia no final dos 5 anos, só que eu não estava satisfeita com ela. Então eu conversei com a minha orientadora, mandei um e-mail para ela, falei, eu não estou satisfeita, eu acho que eu consigo fazer melhor. E para mim foi a melhor parte do curso, foi fazer a minha monografia. Então eu escolhi ficar mais 6 meses para fazer minha monografia. Quando isso aconteceu, eu já tinha, se não me engano, eu já tinha chegado no tempo máximo de graduação. Não lembro se eu tinha chegado no tempo máximo de graduação ou se eu já tinha levado uma advertência. Foi um dos dois, eu acho que eu já tinha chegado no tempo máximo. Aí eu tive que pedir uma extensão da minha bolsa. Aí é um processo, burocrático, mas é um processo relativamente simples, pelo menos na PUC, o que a gente fez, o que eu fiz, né? E tinha uma outra amiga minha que estava num processo similar. Foi assinar uma declaração, escrever por que a gente estava pedindo essa extensão e o que tinha acontecido. Aí assim que ser aprovado, você tem a extensão. Além disso, você tem que renovar todo semestre. Então todo semestre tem uma chamada, na PUC pelo menos. A gente via no sistema integrado do aluno, né? Acho que era esse nome. Se não era algo do tipo, que era o SGE. SGA, desculpa.
que a gente via lá quando era chamada, tinha as datas, aí eu ia lá assinar um termo, e tem um termo de... Esqueci o nome, mas é isso aí. É isso aí, mas enfim, então eu falei isso, mas eu esqueci das coisas. Mas era bem tranquilo, sabe? Mas o processo todo foi isso. E a PUC São Gabriel, ela é legal, ela tem em questão de PUCs, ela tem um enfoque diferente da psicologia da PUC do Coração Eucarístico, por mais que as pessoas digam que não, por mais que digam que o currículo é unificado, porque atualmente o currículo é unificado, mas é questão de quem está dando aula, etc. Então você acaba tendo mais professores e tendo mais projetos de extensão, por exemplo, dentro da PUC de São Gabriel, que é mais voltado para a psicologia social crítica, do que na PUC do Coração Eucarístico. Pelo menos era quando eu estava, né? Eu não saí de lá há tanto tempo. E eu tenho uma amiga que está estudando lá atualmente, ela me disse que está basicamente a mesma coisa. Enquanto na PUC do Coração Eucarístico você tem um enfoque mais em cuidado, mais na clínica. E há quem diga que é um enfoque mais psicanalítico. Eu acho que eu respondi tudo que você perguntou, talvez não. Tenho minhas dúvidas. Não, você respondeu. Inclusive me fez pensar em mais perguntas sobre esses enfoques. Acho que você pode falar um pouquinho, tipo assim, dessas diferenças entre meio que esses dois currículos, assim? Claro. Não sei se você sabe, mas com relação às outras faculdades que tem em BH que oferecem curso, as diferenças são muito grandes aí, desses enfoques com a PUC, ou é só a PUC mesmo que tem interesse interno? Como é que é? Olha, eu não sei te dizer, porque eu não cheguei a olhar currículo de outras universidades, pelo menos nas particulares. Eu olhei a da UFMG uma vez. E dentro da UFMG você tem aquele currículo padrão e você tem uma possibilidade de escolha maior. Porque na PUC você não tem. Na PUC você tem seu currículo que é fechado. Em matéria optativa a gente tinha acho que uma ou duas, não lembro exatamente quantas foram, né? E os estágios são diferentes, os estágios e os seminários. Eu posso explicar um pouco mais quando eu for falar dos enfoques, né? Eles são um pouco diferentes, então isso acaba moldando um pouco mais a sua formação. Só que o currículo em si ele é mais fechado. Pelo que eu olhei na Federal, não. Você acaba tendo uma liberdade maior de montar o seu currículo. Eu não estudei lá, tá? Estou falando pelo que eu vi, então talvez eu esteja falando coisa errada, mas eu acredito que não. Mas, enfim, você tem uma liberdade maior de montar o seu currículo, porque você escolhe as matérias que você vai cursar ali naquele semestre, enquanto na PUC não, você já tem uma grade pré-definida, com várias possibilidades diferentes do que você vai formar. Então, isso eu acho que, querendo ou não, pode ser que a formação seja um pouco mais generalista, assim, você acaba enfocando menos, né? Mas tem matérias que a PUC tem, por exemplo, que a Federal não tem. Então, por exemplo, matérias de humanismo existencial, em questão de estágio também, a PUC tem algumas a mais do que a Federal tem. Então, essa diferença do currículo, ela sempre vai haver. Mas tem toda aquela questão de o que eu estou querendo, qual que é a minha possibilidade, né? E até mesmo possibilidade em questão de tempo. Porque, querendo ou não, dentro da PUC você vai estudar um turno. Seja manhã ou seja noite. Dentro da Federal você não vai estudar um turno. Você vai ter as coisas mais soltas, né? Mais de manhã, de tarde e afins. Agora, falando sobre essas diferenças, né? Sobre esses enfoques. O que acontece? A formação dentro da PUC, como eu disse, ela tenta englobar várias coisas. Então a gente vai ter aula que vai englobar, vai ser sobre psicologia social crítica, vai ser sobre psicanálise, vai ser sobre comportamental, vai ser sobre sistêmica, vai ser sobre a TCC, que é a terapia cognitivo comportamental. Psicanálise eu já falei, vai ser sobre existencial humanista, vai ser sobre psicologia organizacional / psicologia do trabalho, que tem diferenças, vai ser sobre psicologia hospitalar. Então a gente vai ter tudo isso dentro do currículo. Quando eu falo sobre essa questão de enfoque, que aí eu estava falando antes também sobre a questão dos seminários e dos estágios, o que acontece? Dentro da PUC, eu não lembro, se eu não me engano, a partir do 4º período você começa a fazer estágio obrigatório, são matérias dentro da PUC mesmo. E a partir do 6º,
acho que a partir do sexto. Os seminários eu realmente não lembro a partir de qual período. Você começa a ter seminários. E como que funciona isso? Os seminários você escolhe entre cuidado e gestão. Aí os seminários normalmente são... É uma aula, de qualquer forma, que ela é mais livre. Então você vai fazer algum tipo de pesquisa dentro para apresentar em algum momento para ouvir as pessoas falando sobre outras coisas. Então, por exemplo... Desculpa. Eu lembro que o último seminário que eu fiz, que era sobre gestão, acho que era sobre gestão. O que meu grupo escolheu falar foi sobre funk. Então a gente estudou sobre, a gente preparou toda uma apresentação para falar sobre funk. Inclusive a gente convidou um musicólogo, acho que é musicólogo o nome, para falar sobre. Então você tem toda essa liberdade dentro dos seminários, mas tentando focar em gestão e tentando focar em cuidado. Qual que é a diferença dos dois? É uma coisa difícil porque eu não entendi até hoje exatamente qual que é a diferença. Mas pensa em cuidado em uma coisa mais envolvendo a clínica, mais envolvendo terapia mesmo, envolvendo psicologia hospitalar, sobre isso. Assim. Em gestão, a questão da gestão é que ainda existe um viés do cuidado dentro dessa área da gestão na psicologia. Mas pense em uma coisa mais enquanto psicologia organizacional, de trabalhar com RH, de trabalhar com jovens em situação de vulnerabilidade, esse tipo de coisa. Essa seria a questão da gestão. Tanto que quando você forma na PUC, no seu currículo, fala qual que é o seu foco. O seu currículo não, no seu diploma. O meu tem lá, fala que é gestão, porque foi uma escolha minha, né? Essa questão de ser mais para psicanálise, de ser mais para social crítica, é aquilo. Os currículos, eles são unificados. Então, por mais que em todas as unidades as pessoas vão ter o mesmo currículo e elas vão estudar as mesmas coisas, elas acabam tendo professores diferentes, elas acabam tendo estágios diferentes, porque não são os mesmos estágios que são apresentados, e eu vou falar um pouquinho dos estágios daqui a pouco, que são ofertados. E tem a questão dos projetos de extensão. Dentro da PUC são vários, aí tem todo o processo que você passa para entrar para esses projetos de extensão. E aí ali dentro da PUC São Gabriel você acaba tendo mais projetos de extensão e até mesmo os próprios estágios, que eles vão ser mais pensados, e eles têm um viés mais, que é pensar, né, nessa coisa de pessoas em situação de vulnerabilidade social, de pensar mais uma questão política dentro disso. Já se a gente pensa em extensão, eu acho que extensão é mais forte, eu tenho mais propriedade para falar isso, porque eu fiz um projeto de extensão que ele era mais voltado para o cuidado, né, e que ele era o núcleo dele era no Coração Eucarístico. Então, já na PUC do Coração Eucarístico, você vai ter mais isso. Então, até mesmo dentro da clínica, pode ser que você encontre mais ofertas de clínica mesmo, para você pegar estágio na clínica dentro da psicanálise. Então, a diferença de enfoque é isso, que não, se a gente pensa em questão de professor, se você tem mais professor que é de uma área em um lado, você vai ter menos, o enfoque daquele lugar vai ser isso. Sobre os enfoques, né? A psicologia, cara, é muita coisa, assim. E tem um monte de coisa que eu nem tenho muita ideia. Então, porque dentro da clínica, por exemplo, você tem abordagens diferentes. Você vai ter a psicanálise, você vai ter a sistêmica, você vai ter a comportamental, né, que pode ser um behaviorismo. Você vai ter a TCC, que é a terapia cognitivo comportamental, por mais que ela esteja ali com a comportamental, eu particularmente vejo uma certa diferença nela. Você vai ter humanista, você vai ter humanista existencial, você vai ter só existencial. Você tem umas outras que eu não lembro o nome, tipo, tem umas que existem, só que você não vê na faculdade, porque querendo ou não, é um currículo generalista. E que teve uma que eu descobri esses dias que ela tem um foco mais positivista, então ela é uma coisa mais parecida com coach não é psicólogo, obrigada, só para deixar isso muito claro. Que ela é mais parecida com coach, assim. Aí você vai ter quem trabalha com teste, por exemplo. Então, inclusive eu fiz um estágio sobre teste. Eu não gosto de teste, eu fiz na verdade 2 estágios sobre teste. Eu falei, eu não gosto, eu tenho que ter propriedade de falar que eu não gosto, não é mesmo? E aí fiz um estágio sobre o negócio de falar, eu realmente não gosto dessa coisa. Meu Deus, isso ainda era para criar teste, meu Deus. Enfim, né? Minha trajetória dentro da graduação foi uma coisa relativamente engraçada, mas foi muito legal. Aí
essas que eu falei foram as abordagens da clínica. Aí, além das abordagens da clínica, você vai ter psicologia hospitalar. Não necessariamente você precisa de uma abordagem da clínica, porque a forma de você trabalhar é um pouco diferente. Aí você vai ter psicologia do trabalho e psicologia organizacional, que apesar das pessoas acharem que é a mesma coisa, são coisas diferentes. Então, organizacional é um viés mais pensando na organização mesmo, mais pro lado da organização. Então, se a gente pensa em quem trabalha com RH, em teoria, caso vocês queiram fazer essa divisão, isso seria psicologia organizacional. A psicologia do trabalho é mais pensando nas relações que tem entre a subjetividade do sujeito e o trabalho. E como que o trabalho pode ou não constituir o sujeito. Porque tem alguns teóricos que vão falar que o trabalho constitui o sujeito. Ele que dá sentido à vida do sujeito. Então vai se trabalhar em cima disso. Enquanto a organizacional vai ter uma coisa que vai menos para essa questão de subjetivação. Ela vai ser, em teoria, mais objetiva e mais voltada para a empresa mesmo. O que mais que a gente tem? Cara, é muita coisa. Eu realmente esqueço. Aí você pode, se você pega a psicologia social, assim, você tem psicologia de grupos, então você pode trabalhar com grupos. Sim, isso é uma coisa separada, tanto que existe uma matéria que são processos grupais, você aprende um monte de coisa. Aí você vai ter orientação profissional, que são formas diferentes de você trabalhar, você pode obviamente se especializar nisso. Aí você tem o que a gente fala sobre a psicologia social crítica, que apesar de, em partes, ela ter um viés mais acadêmico, ela fala muito dessa conversa, porque a psicologia social crítica, ela foi um movimento, assim, talvez já deu para perceber que eu gosto muito, mas tudo bem, vamos deixar isso muito claro. Ela surgiu na América Latina e ela teve como objetivo pensar, criticar, refletir sobre as relações econômicas, as relações de poder e de etc. Então, se a gente pensa, por exemplo, em trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade social, isso vai ter um pezinho ali na psicologia social crítica, sabe? Aí você vai ter também, por exemplo, a psicologia institucional, que, como o próprio nome já diz, é para trabalhar com instituições e as pessoas que estão ali dentro dessas instituições. Essas são as coisas que eu lembro, mas provavelmente tem muito mais. Tanto que, tipo, a minha monografia, a gente não sabia exatamente aonde colocar ela ali dentro da psicologia. E a gente colocou como cultura, eu e minha orientadora no final. Foi tipo, eu sei que isso é social porque eu estou falando de questões de gênero. Aí minha orientadora, coloca em cultura também lazer, porque tem um pé aí na cultura e lazer. Eu falei, perfeito, vai ser cultura e lazer. Mas é isso, cara, psicologia é muita coisa. Não, então, e é muita assim, coisa que ninguém tem ideia o que é. A pessoa escolhe fazer psicologia e aí depois que ela escolheu fazer psicologia, ela tem mais, assim, uma escolha gigante de várias opções lá dentro, né? Então é bem amplo mesmo e tal. E você acha que essa... Ah, não, com certeza. Imagina, você falou aí umas 20 opções e bota fé que tem mais. Mas, ó, então, você acha que ao longo do curso que a pessoa vai enxergando todas essas psicologias lá dentro, né? É uma escolha aí que demora uns 5 anos pra você fazer à medida que você tá lá dentro, cursando as matérias e tal. Ou não? O que você acha disso? Depende. É aquilo. Eu vou falar da minha experiência, eu vou pegar as pessoas que estudaram comigo. Pra mim, sim. E aí eu falo um pouco mais da minha experiência, porque querendo ou não, que eu tenho mais propriedade para falar. Mas eu estudei com muita gente que já chegou tendo uma ideia muito certa do que queria e as pessoas continuaram naquilo. Só que é aquilo que eu acho que é uma questão que a gente tem que ter noção quando a gente vai entrar numa graduação. Já é muita coisa que você não gosta, ou que você vai achar chato, ou que você vai pensar, mano, mas por que eu tô fazendo esse negócio? E você vai ver, porque graduação, ela é generalista, a proposta dela é ser generalista. Se você quer ter um enfoque, depois você vai fazer uma pós-graduação, você vai estudar mais sozinho sobre aquilo, você vai fazer um mestrado, doutorado e afins. Você vai buscar um enfoque, um curso naquilo, ou simplesmente se debruçar mesmo naquilo. A proposta da graduação, ela é ser generalista. Então, por exemplo, eu posso falar que eu entrei na graduação achando que eu ia para psicanálise. Que, nossa, Freud é super legal, vai ser super legal.
saía da graduação odiando psicanálise. Eu não gosto de psicanálise. Minha terapeuta psicanalista mas eu não gosto de psicanálise pra mim. Eu, Carolina, não gosto de psicanálise. Tanto que eu tinha crise de riso durante as aulas. Mas isso é um detalhe. Mas, pra mim, eu fui me descobrindo ao longo da psicologia. E eu entrei também com essa ideia de pensar na clínica. E eu percebi que pra mim a clínica não funciona. Então, hoje eu sei, que é por isso que no início eu falei que eu me perguntei durante muito tempo que eu não fiz o curso de jogos, porque eu sou apaixonadíssima com jogos. Eu sei que a psicologia, pra mim, foi um caminho. E que se eu não tivesse feito ela, eu não estaria onde eu tô hoje. E eu não teria a percepção que eu tenho para fazer as perguntas que eu faço e para escolher as coisas que eu escolhi, sabe? Que eu escolho. Então eu sei que a minha proposta é ir para uma área acadêmica, eu quero fazer mestrado, eu quero fazer doutorado, eu quero eventualmente virar professora para sofrer, exatamente. Mas que ainda não sei exatamente. Mas eu sei que eu precisei da psicologia para chegar nisso. Então a psicologia para mim foi um caminho que ela mudou muito a minha forma de ver as coisas. E muda, gente, assim, muda muito a forma de vocês verem as coisas. Demais. E não pensa que é aquilo, tipo, só vou perceber isso daqui a 5 anos. Não, você entra no primeiro semestre. No final do primeiro semestre vai perceber que você mudou a sua visão de alguma coisa. E essa construção, ela é constante. Quando você chegar no final dos 5 anos, caso você forme dentro da grade, né? Vai ver que você é uma pessoa completamente diferente da pessoa que você entrou. E não é só puramente uma questão de, tipo, envelhecimento. Porque, querendo ou não, o envelhecimento muda a gente. Mas é uma questão da forma como você vê as coisas, porque a psicologia, ela te propõe isso. Assim como eu acho que qualquer área propõe. Mas pensando que a ideia da psicologia é pensar o ser humano e pensar as suas relações com o meio e as relações com o mundo, assim, muda muito. Mas fazer psicologia não é terapia. Sabe que uma terapia é muito legal, sabe? Porque isso é uma coisa real, assim, tem muita gente que entra no curso achando que é uma terapia gratuita, entre muitas aspas, porque o curso é caro, mas tem muita gente que acha que eu vou aqui fazer psicologia e é terapia gratuita. Não é, porque os enfoques são diferentes. E quando você tá ali, você não vê suas próprias questões, então vá para uma terapia, porque terapia é muito legal. É isso. Lembrei. Então, assim, teve gente que estudou comigo, por exemplo, que entrou, poxa, eu gosto muito de psicanálise, eu quero muito ir pra clínica. E as pessoas continuaram aquilo. E elas fizeram a trajetória delas ali dentro disso. Então, foram fazer, por exemplo, ali os estágios de práticas investigativas, fizeram já pensando mais voltado para a clínica. Então, que é um projeto de pesquisa que a gente faz, né, que dura 1 ano. Então já fizeram mais voltados para isso. Foram para os estágios profissionalizantes ou para os estágios intermediários. A gente faz muito estágio na clínica. São estágios de 6 meses, mas é coisa pra caramba. Então já tinham mais esse foco. Então acho que tudo depende da pessoa. Eu tenho uma amiga próxima minha, por exemplo, que ela entrou pensando em ir para a clínica e até 2/3 do curso, mais ou menos, ela era apaixonada com a clínica e ela gostava muito de psicologia hospitalar, até que ela teve contato com psicologia organizacional, que ela foi mexer um pouco mais com RH e ela se apaixonou. E hoje em dia o foco dela é isso. Assim. Então, talvez seja uma fala de psicóloga dizer isso, talvez, mas depende muito da pessoa e de como você encara e experiencia esse processo. Assim. E eu acho que tem uma coisa que é muito importante, e isso não só para psicologia, mas sobre qualquer curso que você se dispõe a fazer, é abraçar esse curso. Isso quer dizer que você vai ser, sei lá, o melhor aluno, que você vai estudar loucamente, vai tirar as melhores notas? Não necessariamente. Mas abraçar no sentido de se permitir experimentar, experienciar as coisas que o curso te propõe, sabe? Uhum. Então, às vezes ele vai te propor algo que vai ser incômodo e que vai ser ruim. Mas se permita isso e pensar sobre isso em algum momento. Porque de qualquer forma a gente vai sendo constituído dia a dia pelas coisas que a gente vai vivendo. Isso foi muito uma fala de psicólogo de falar. Foi. Mas é isso, eu acho. Assim, isso que você está falando, eu vou um pouco além, não só as experiências do curso enquanto grade curricular, né? As experiências que a instituição que você está te permite viver, né? Sim. Porque você vai ter contato com pessoas de outros cursos, então é uma coisa que a gente até já comentou em outras entrevistas. E a questão do generalismo dos cursos,
eu e Steph somos exatos, mas a gente vive isso no dia a dia. Tipo assim, eu formei em mecânica e você tem N áreas que você pode seguir. E o Steph pode falar melhor da computação, mas também tem N áreas. Eu acho que é isso mesmo. Todos os cursos de graduação é para te dar mesmo aquela impressão inicial que você vai, tipo assim, te dar uma pulga na orelha do que você quer mesmo ir fundo, e aí você vai fazer uma pós, ou estudar mais, ou ir trabalhar com aquilo, aí você vai aprender mais. Então, realmente eu acho que esse conselho é incrível, que é tipo assim, abraça seu curso, tenha sempre em mente que se você fizer coisa que você não gosta, o curso não é só aquilo, tipo assim, tem 1 milhão de coisas ali. E acha, assim, tenta de tudo pra você ver o que você gosta lá dentro, que é o mundo, né? E no final, eu acho que é isso que acontece com todo mundo, acaba que você vai direcionando no final mesmo, que você já está um pouco mais maduro dentro do curso, aquela coisa toda. Você já entende aquilo que você gosta, o que você não gosta, por que você gosta e por que você não gosta. É quando eu falo que eu me perguntei muitas vezes por que eu não fiz o curso de jogos digitais, já que eu sou tão apaixonada com jogos, eu percebi que, cara, é uma coisa que não é pra mim, porque o que eu gosto dos jogos é um discurso muito mais acadêmico, sabe? Muito mais pensar, teorizar sobre a coisa. E isso não é algo que eu ia encontrar dentro do curso, já que, pelo menos o da PUC, que eu tenho propriedade para falar, porque eu tive contato com as pessoas ali de dentro, é uma coisa muito mais técnica, porque querendo ou não é um tecnólogo, né? Então ele é voltado muito mais para a produção. Então eu ia ser muito infeliz ali dentro, sabe? E eu tenho uma coisa para falar sobre isso ainda, que é uma coisa que uma vez eu fiz uma oficina de orientação profissional, que as pessoas talvez tenham me condenado por falar isso, mas tudo bem. Cara, se você não está se sentindo bem no curso, troca. Para um tempo. Não é o fim do mundo, sabe, se você fizer isso. Porque a gente é ensinado isso desde sempre. Não, você tem que sair do ensino médio, você tem que fazer um curso, aí você tem que terminar o curso, independente se você gosta ou não, aí você tem que entrar numa carreira no trabalho, tem que ser um trabalho formal, normalmente, ou então um trabalho que tem que te dar muito dinheiro. E não necessariamente, porque às vezes não é o momento mesmo, às vezes você não está no momento. Porque esse momento ele é constituído de várias coisas, assim como a gente é constituído de várias coisas e é constituído pelo nosso meio, né? Como o Durkheim dizia que a gente é influenciado pela sociedade que é exterior e externa, que é anterior e externa, a gente, é o que acontece. Então, a gente entra mesmo com 1 milhão de expectativas para o curso, a gente acha que é uma coisa, e muito provavelmente as expectativas vão ser quebradas, você vai perceber que não é aquilo, você vai se frustrar, porque isso é normal. Às vezes você vai terminar o curso e vai falar, o que eu faço? Eu não sei, porque acontece com uma certa frequência, porque eu falo isso nem tanto pela minha pessoa, porque eu saí do curso falando, não, eu quero ir para a área acadêmica, eu sei o que eu quero pesquisar, já procurei universidades onde eu queria estudar e tal, mas muita gente próxima a mim saiu do curso, mas o que eu vou fazer agora? Eu não sei. Eu falo, cara, a gente respira, vai dar certo. Isso eu falo pra mim também, porque eu sou uma pessoa muito desesperada. É aquilo, a gente fala pro outro e a gente fala, porque tem que servir pra gente. Mas respira. Leva tudo isso que acontece enquanto experiência. E essa questão de experiência é uma coisa que um professor meu falou uma vez. Eu não lembro qual matéria que era, não. Era psicologia comunitária, alguma coisa assim. Era uma coisa sobre grupo, sabe? Não lembro. A aula era, o professor é maravilhoso, mas a aula era meio tudo bem, a gente ignora essa parte. E a gente estava conversando e ele falou uma coisa que é sensacional, assim, que meio que mudou a minha vida de alguma forma. Que foi que, às vezes, que é muito importante a gente estar ali estudando e a gente vivenciar a academia e vivenciar as pessoas. Mas às vezes o mais importante não é estar dentro de uma sala de aula, é estar no boteco. Aí falando do boteco em frente à faculdade, é estar ali no boteco, porque isso também faz parte do nosso processo de amadurecimento, de constituição, de crescimento dentro da academia, dentro da universidade, como enquanto pessoas. Isso quer dizer que você vai para o boteco todo dia? Não, isso não quer dizer isso. Isso quer dizer que é pra gente experimentar e pra gente viver os momentos. Porque às vezes não tá legal mesmo estar dentro de uma sala de aula. Às vezes não tá legal mesmo fazer uma matéria. É normal, sei lá, não é o momento, a coisa te causa desconforto. A questão é como a gente vai lidar com isso, eu acho.
Eu falo muito. Tô adorando as respostas, muito bom. Tipo assim, tá? É óbvio isso que você tem que perguntar pouco, né? Não, e juro que eu escolhendo o curso gostaria muito de ter ouvido isso. Tipo assim, eu acho que nessa fase da vida são conselhos muito válidos e tal. Enfim. Cara, eu fiz uma... Foi um dos estágios que eu mais gostei de fazer durante a graduação. Foram com adolescentes entre 11 e 14 anos, que estavam pensando ali naquele jovem aprendiz e tal. E eram adolescentes em situação de vulnerabilidade social, num projeto que eu não lembro o nome. E eles sempre queriam respostas para tudo, sabe? Tipo, o que eu vou fazer? Eu gosto disso, eu gosto daquilo. E eles já estavam pensando tipo, em graduação, já estavam pensando em cursos que eles poderiam fazer. Porque, querendo ou não, eles já estavam quase numa época de começar a tentar cursos do Senai, etc. E isso era algo que, para minha pessoa também, causava uma certa angústia, um certo incômodo, porque eu não tinha resposta para dar para eles. E eu lembro da minha orientadora falando comigo que, em vez de a gente dar resposta, a gente oferecia perguntas. Porque a gente não tem respostas. Eles também não têm respostas. E que era muito importante a gente mostrar para eles que a gente não tinha resposta. Porque, querendo ou não, a gente está ali numa situação de poder, numa posição de poder, porque a gente está ali ministrando um workshop, um curso, um ensino, o que você queira chamar. Então eles estão se espelhando na gente, estão vendo o que a gente fala enquanto verdade. Que, sei lá, é o que Freud pode dizer enquanto que é sujeito de expor saber, né? Que a gente está ali fingindo que a gente tem um saber, fingindo que a gente sabe a coisa, só que o que a gente está fazendo realmente é fazendo com que a pessoa se apodere de uma verdade, fazendo com que ela crie a sua própria verdade, né? E eu lembro que nesse estágio, além de ter sido maravilhoso que essa orientadora minha falou, nesse estágio uma coisa que eu comecei a fazer foi, em vez de dar resposta, perguntar mesmo, mas o que você gosta nisso? Por que você quer fazer isso? Onde você quer chegar com isso? E me expor também de alguma forma para falar, cara, eu tô aqui na graduação, mas eu não sei exatamente o que eu quero. De vez em quando eu penso em largar e fazer outra graduação. Isso é normal, a dúvida ela é normal. A gente não vai viver sem dúvida. Se a gente pega lá Sartre vai falar que a angústia, a solidão e a dúvida elas são inerentes ao ser humano. A gente tem que viver com isso sempre. A questão toda é isso de como a gente vai viver, né? Aí uma coisa que eu fiz nesse estágio foi conversar com os meninos, né? E a gente fez uma dinâmica em que eles, sei lá, vamos supor que eles tinham 5 opções de coisas que eles queriam fazer. Eles escolhiam uma e deixavam o resto de lado. Aí eles pensavam. Aí, obviamente, isso causava angústia, isso deixava eles mal, né? Aí a gente pensava, tá, mas como é que você vai incorporar isso de alguma forma na sua vida para que você não simplesmente não deixe isso para trás? Para que isso ainda faça parte da sua vida. Porque a questão é essa, né? Toda vez que a gente faz uma escolha, a gente deixa pelo menos uma coisa para trás. A gente negou pelo menos uma coisa. E não fazer escolha, ela é uma escolha de qualquer forma. Você está escolhendo ficar ali parado. Então, ou você escolhe deixar as coisas para trás e depois tentar trazer isso para a sua vida, ou você fica parado e você vai ficar angustiado por estar parado, porque a verdade é essa, a angústia é inerente, vocês vão ficar angustiados sempre. A vida funciona dessa forma, desculpa. Pode parecer triste, mas não é, porque a angústia gera movimento. É isso. Não, então uma coisa. Conta pra gente desses estágios, como é que é, dessas experiências aí, porque realmente eu tô vendo que guia muito bem o fio da conversa aqui, toda essa experiência que você teve e tal, tá enriquecedor. Eu falo que você gostou e que você não gostou também. Perfeito. Vamos falar do que eu não gostei. Muitas coisas eu não gostei. Mas vamos fala tudo. Vamos falar sobre os estágios primeiro. Dentro da PUC, como eu disse, eu comecei a estágio a partir do 4º período. Talvez não seja no 4º, mas eu me lembro que é o 4º, então vamos fazer de conta que é. Aí você tem os estágios de prática investigativa, que são 3 períodos, né? Que é um estágio de projeto de pesquisa. Então você vai fazer um projeto de pesquisa, você vai montar e fazer o projeto de pesquisa. Tanto que o que eu fiz foi entrevistas com psicólogos que trabalhavam na área da oncologia da Santa Casa.
E foi sensacional, assim. O relato deles foi maravilhoso. É um trabalho muito pesado, sabe? Tipo, muito pesado mesmo. Mas, querendo ou não, maravilhoso. Aí você tem esse estágio e você faz a pesquisa que você quiser, na verdade, com o seu grupo decide, porque, infelizmente ou felizmente, não sei, não é uma coisa individual. Aí você passa para os estágios intermediários, que aí é uma mistura de pesquisa com ir a campo. Eu não lembro exatamente todos que eu fiz, não, mas eu acho que esse que eu fiz com os adolescentes foi do estágio intermediário. Aí eu fiz um que era sobre construção de roteiro de jogos, porque eu fiz o que eu queria, porque, como eu já disse, eu gosto muito de jogos. Aí, ele é difícil falar se eu gostei ou se eu não gostei, porque eu tenho uma relação de dualidade muito grande. Eu gostei da proposta, na verdade. Eu não gostei da prática. Eu já explico isso, porque isso vai vir numa crítica que eu tenho sobre a psicologia, sobre como as coisas funcionam ali dentro. Aí eu fiz estágio sobre construção de instrumento de avaliação psicológica, porque eu não gosto de testes psicológicos, eu falei, vou experimentar isso, vai que eu realmente só tenho uma visão errada. Aí eu já tinha quase certeza que eu não gostava. Aí eu pensei, cara, por que se usa isso em processo de recrutamento e seleção? Não faz tanto sentido, porque boa parte desses testes, eles são falhos de alguma forma. E dá para as pessoas burlarem eles. Aí depois eu fui fazer um estágio sobre isso, que foi um projeto de pesquisa também, que a gente montou a pesquisa, a gente aplicou a pesquisa, né? A gente efetivou ela, que foi conversar com pessoas trabalhavam com RH para saber sobre a visão que eles tinham sobre a aplicação de testes psicológicos como ferramenta de recrutamento e seleção, se eles viam isso como um fator mais decisivo do que a entrevista. Aí, né, eu falei, eu também achava isso. Aí tem toda a questão se esses testes eles têm validade preditiva, se não tem validade preditiva, que aqui no Brasil a gente não conversa sobre isso. O que é validade preditiva? Validade preditiva quer dizer que se você faz um teste hoje, psicológico, sei lá, você faz um palográfico, faz um D2, que é um teste de atenção, faz um Raven, que é um teste de inteligência. Se o resultado daquele teste, ele vai valer para a função que você vai exercer. E se o resultado dele realmente vai dizer que você vai exercer aquela função de forma melhor. E testes normalmente não têm validade preditiva. Isso é uma coisa que aqui no Brasil as pessoas não pensam muito sobre isso e não se pesquisa muito. Mas eu descobri nessa época que nos Estados Unidos é algo que já se vem estudando há um tempo. Porque é uma pesquisa muito extensa que você tem que fazer para você saber se vai ter valia ou não. Porque você tem que, sei lá, você tem que aplicar o teste, ver a pessoa entrar na empresa, acompanhar ela durante um tempo, aplicar o teste novo para ver se tem variação no teste. E ninguém vai fazer isso porque é muito oneroso, querendo ou não. Aí eu fiz esse teste, aí eu fiz um teste que a gente trabalhou com... Fiz um teste não, fiz um estágio, né? Porque são vários estágios nessa vida. Aí fiz um estágio que a gente trabalhou com o Sindicato dos Correios. A gente já trabalhou olhando as CATs, que são, quando alguém sofre um acidente de trabalho, eles têm que fazer a CAT, né? A gente já trabalhou analisando isso e fazendo um levantamento para ver quais cidades haviam tido mais acidentes, como essas pessoas com eles se sentiam. Essa metade do meu grupo estava trabalhando com isso, a outra metade do meu grupo estava atendendo o povo que trabalhava nos Correios e que tinham sofrido esse acidente. A maioria passando por transtorno de estresse pós-traumático, então a gente tinha sempre esse diálogo. Fiz estágio de mediação de conflito e esse eu fiz na Polícia Civil, lá no Floresta. Foi super legal também. Deixa eu ver o que mais. Eu fiz um estágio na clínica comportamental, para não falar que eu não fui para a clínica. Foi ok. Eu não sou uma pessoa fã da clínica, não. Aí, gente, eu não lembro, é porque eu fiz muito estágio. Porque a gente faz muito estágio. A gente faz uns 16 estágios ao total. Então, coisa prática é assim, bastante, né? Você considera que o curso equilibra bem teoria e prática? O que você acha? Mais ou menos. A questão é que, o que acontece? Quando você vai para o estágio, é um período curto, de 6 meses. Então, por exemplo, se você vai para a clínica,
Dentro da clínica, você tem várias, ou por exemplo, vamos pegar que vai para psicanálise, para comportamental, ou qualquer outra que você queira ir. Você não tem só um estágio lá. Então, às vezes, você tem um que é tipo clínica psicanalítica aplicada e outro que é só a clínica psicanalítica. A forma como eles vão trabalhar a coisa é um pouco diferente. E os estágios não são só prática. Os estágios são divididos em. Você tem a orientação, que ela vai acontecer normalmente uma vez na semana, e você tem a parte prática, que ela pode acontecer toda semana ou não. Depende do estágio. E dependendo do estágio, você vai ter essa parte prática. Porque tem estágios que a ementa dele, ou a proposta do professor, ou até mesmo a própria proposta que os alunos trazem, é que ele seja algo mais voltado para a academia. Teve um que eu fiz em gestão de pessoas, por exemplo, que a gente se dividiu em duplas, na verdade, e algumas pessoas fizeram individual. Então, cada pessoa foi para uma parte diferente. O que acontece na PUC especificamente, né, que é da onde eu posso falar? A PUC, ela tem uma clínica escola, que ela tem os horários lá que funcionam, então se você vai fazer estágio de aplicação de teste, ou se você vai fazer estágio dentro da clínica mesmo, você já faz lá diretamente. E ela tem convênio com algumas instituições que a gente faz estágio para essas instituições. Como foi essa que eu fiz, essa coisa de construção de projeto de vida com os adolescentes. Quando a gente fez as CATES, é uma espécie de convênio que a PUC tem com os Correios, então a PUC atende as pessoas que trabalham nos Correios, eu não sei o nome que eu vou dar para essas pessoas, mas as pessoas que trabalham no Correio, ela atende essas pessoas e os alunos fazem esse atendimento. A PUC tem, por exemplo, na época foi um estágio também que eu fiz, eu não lembro qual que é o nome do projeto, mas sabe quando, sei lá, tem a criança e ela é retirada da família por maus tratos, mal cuidados, etc. Aí ela pode ir para um abrigo ou ela pode ter uma família que vai cuidar dela por um determinado tempo. Eu esqueci totalmente o nome desse projeto. Mas tem esse, né, que a família cuida, por um período de até 2 anos. Aí, por exemplo, tem um convênio que a gente vai atender essas famílias que tiveram as crianças retiradas delas. Então, no caso, eu cheguei a atender uma também. Aí tem um estágio em saúde mental. Se eu não me engano, ele acontece no André Luiz. E este saúde mental também, por exemplo, a gente tem uma matéria que é a de psicanálise, que uma das coisas que a gente faz dentro é a gente se divide em grupos e a gente vai no Hospital André Luiz para ouvir o relato de um paciente e para a gente fazer um estudo de caso desse paciente. Então a gente tem sim muita prática, só que é aquilo, né? É difícil dizer que essa prática ela abrange o mercado de trabalho propriamente dito. Porque, por exemplo, a gente não vai ter uma prática que ela é centrada no RH. Então, muito provavelmente, a maioria dos estudantes saem da graduação, pelo menos dentro da PUC, né? Sem saber exatamente qual é o trabalho de uma pessoa que está ali no RH, sabe? Sem saber sobre programas, etc. Porque, querendo ou não, o tempo que a gente tem nesses estágios, ele é pouco. Ele não é assim, vou fazer um estágio de 6 meses, então eu vou trabalhar nisso durante 6 meses. Não, vou fazer um estágio de 6 meses, durante 6 meses, que na realidade são 4, né? Tem o semestre acadêmico, que são basicamente 4 meses. Então, desses 4 meses, você vai tirar pelo menos um aí, que é de teorização, da gente decidindo o que a gente vai fazer, então você vai pegar 3 meses. Nesses 3 meses, você não vai lá todo dia. Você vai lá uma vez na semana para entender como funciona aquilo. Então, você tem prática? Tem. Só que eu acho que existem algumas áreas que se beneficiam muito mais disso do que outras. Então, por exemplo, se você vai para a clínica eu acho que é mais tranquilo de você lidar com essa prática, porque ela é uma prática que faz muito sentido com a realidade. Se você vai trabalhar com orientação profissional, é uma prática que faz muito sentido dentro da realidade. Se você vai pensar em RH, pelo menos quando eu estava, a PUC nela não chegava a ter convênio com nenhuma empresa assim. Então você tinha que procurar alguém que aceitasse te receber. E de qualquer forma, é uma vez na semana que você iria lá. Por mais que você tenha uma noção e um conhecimento sobre aquilo, não é uma prática que está alinhada com a realidade. Você pode ter uma leve noção da realidade, mas ela não está alinhada. Então, eu acho que isso é uma defasagem, acho que é uma boa palavra que eu posso usar,
em relação ao currículo e em relação ao que se propõe. Então, às vezes, você tem realmente muita coisa que você pode fazer, muitas possibilidades, mas elas não estão ali tão perto da realidade. E, além disso, tem outra questão, que é você conseguir vaga. Não necessariamente por você querer, começou a chover, então vocês vão ouvir barulho de chuva agora. Não necessariamente por você querer fazer um estágio, você vai conseguir fazer aquele estágio, você vai conseguir vaga naquele estágio. Então, já tem semestre que aconteceu comigo, de eu tentar a vaga em estágio, que eu queria muito, e eu não consegui pegar ele. Porque dentro da PUC existe toda uma lógica quase meritocrática, estranha, que ninguém entende direito como é que funciona, para você conseguir vaga para aquele estágio. Aí eu ia falar sobre o meu estágio de construção de roteiro para jogos, né? O que acontece? Como eu gosto muito de jogos, eu resolvi fazer esse estágio. Ele foi um estágio legal, mais ou menos, só que ele é um estágio que ele era dado, que a orientadora era dentro da psicologia, adoro ela, inclusive foi minha orientadora de monografia, era dentro da psicologia. Só que eu, Carolina, esperava um enfoque muito mais uma pegada de jogos, e não numa pegada da psicologia, numa pegada de cuidado. Que aí é uma crítica que eu tenho muito grande dentro da psicologia, e como a psicologia vê as coisas todas que eu estava conversando com uma amiga minha esses dias sobre, como a psicologia ainda tem essa visão do cuidado para tudo. O que isso quer dizer? Ela tem uma mania de psicologizar todas as coisas. Então ela vai, em um modo geral, quando a gente for falar da visão da psicologia sobre outras coisas, quando a gente pensa em psicologia aplicada, ela vai se isolar de todas as outras coisas que existem ao seu redor. Ela não vai pensar em multidisciplinaridade, e ela vai olhar como enfoque apenas dela. Então, por exemplo, quando eu fui fazer esse estágio de roteiro de jogos, a proposta da minha orientadora era que a gente fizesse, sei lá, um jogo educacional, sabe? Para pensar em psicologia e educação, algo para ensinar. Não era a proposta que a gente tinha. A gente queria fazer algo de uma forma diferente. Seria educacional em alguma instância, seria. Porque o que a gente pensou em fazer, a gente começou, a gente não chegou a efetuar isso, era pensar em algumas personagens diferentes, e essas personagens usariam alguns tipos de drogas, sabe? Vários tipos de drogas que vocês conseguirem imaginar. E a proposta desse roteiro seria apresentar de uma forma sem juízo de valor, ao máximo que a gente consegue, porque querendo ou não, a gente sempre vai estar falando da gente quando a gente fala das coisas, os efeitos que aquilo tinha na pessoa e quais seriam, tipo, positivos e negativos. Na verdade, sem falar com questão de positivo e negativo, falar que, cara, efeito colateral era isso, a pessoa se sentiu dessa forma, dessa forma. Só que isso não foi muito bem visto, e tanto que não era tão bem visto dentro da própria academia, sabe? Aí se a gente pega, por exemplo, em graduação, como eu já disse, graduação foi a coisa que eu mais gostei dentro da academia. Na minha graduação, eu pesquisei personagens femininas de League of Legends. Vocês estão me ouvindo bem por causa da chuva? Sim. Perfeito, então. Que eram personagens femininas de League of Legends. E eu queria saber se a percepção que os jogadores tinham delas correspondia à história que tinha, a história do personagem dela, sabe? Na biografia. E, tipo, não. Eles vão para uma coisa muito estereótipo de gênero, e acaba que essa é a representação dos corpos. Só que apesar de eu ver que isso tem muito a ver com a psicologia, meu Deus, a chuva tá louca mesmo. Tem muito a ver com a psicologia, dentro da graduação, é muito difícil ver isso enquanto algo da psicologia, sabe? Porque não seria uma psicologia aplicada, mas sim a psicologia conversando com várias outras coisas. Uhum. Além disso, tem uma questão que, dentro das coisas que eu não gostei da graduação, que apesar de ter esse 1 milhão de coisas, que na minha percepção, tá todo mundo falando da mesma coisa de forma diferente, no final você escolhe aquilo que você mais gosta. A gente pensa, por exemplo, em abordagens na clínica. Gente, tá todo mundo falando a mesma coisa, juro pra você, todo mundo falando a mesma coisa de forma diferente. Sendo polêmica, é tipo religião, quase. Todo mundo tentando responder uma pergunta, assim, falando de forma diferente. Aí eles ficam brigando, sabe?
Quem tá respondendo melhor, tipo... Por que vocês estão brigando? É tipo a comportamental brigando com a psicanálise, porque só porque um tem inconsciente, o outro não tem inconsciente. E aí chega um momento que você começa a ver um monte de coisa e você acaba indo para uma dessas abordagens mais que a outra, e isso influencia muito a sua visão de mundo e a forma como você vê e como você discute. E quando você acaba levando essa sua visão de mundo, essa forma de discussão, de argumentação, para dentro da sala de aula, por exemplo, você acaba sendo podado, às vezes, porque é uma argumentação diferente, por mais que esteja falando a mesma coisa. É uma argumentação diferente. Eu não gostei de psicanálise, como eu disse, eu não gosto de psicanálise, mas é algo pessoal meu. Pra mim, pessoal, eu sei que quem gosta de psicanálise vai me odiar, mas tudo bem, eu consigo lidar muito bem com isso. Eu tive uma relação muito boa com minha professora de psicanálise, apesar de eu não gostar. Para mim, psicanálise meio que se perdeu no tempo, ela não se reinventou, então eu sinto muita falta disso na psicanálise. Funciona, é óbvio que funciona, gente. Vai fazer análise funciona. Funciona para todo mundo não, porque nenhum tipo de terapia funciona para todo mundo. Sabe? Aprendam isso, terapia não funciona. Se você for para comportamental não vai funcionar para todo mundo. Sistêmica não vai funcionar para todo mundo. Aí você fala isso com alguém que é da área, da clínica, eles vão concordar? Obviamente que não. A maioria não vai concordar. A maioria vai falar, não, psicanálise é melhor, não, comportamental é melhor. E não é, sabe? Isso é uma outra coisa que acontecia às vezes. De, sei lá, você recebeu um paciente na clínica e você percebeu que aquele paciente, sei lá, você estava atendendo ele uma determinada abordagem. E você percebe que ele não é para aquela abordagem, ele não está funcionando bem naquela abordagem. E a coisa mais ética a se fazer é conversar com o paciente, orientar ele e sugerir ele, se a gente está pensando a nível profissional, né? Indicar ele para outro profissional. Por isso que rede de contato, quando você trabalha em clínica, com a clínica, fiz no geral, né? É tão importante. Então você indica para outro. E isso não é algo ruim de se fazer. Porque, querendo ou não, você está pensando não só no bem do outro, mas no seu bem também. E eu falo disso daqui a pouco. Só que isso é algo que acabava não acontecendo, sabe? E é algo que me incomodava, assim como me incomodava a quantidade de estágio que eles tinham em clínica, em determinadas clínicas, tipo comportamental e psicanálise, por exemplo. E a que eu mais gostava, que era humanista existencial, tinha pouco, porque não é tão conhecida. Acho que mais que eu não gostava. Sei lá, sempre tem professor chato, isso é normal. Sempre tem professor que ele é maravilhoso fora de sala de aula. Como professor é maravilhoso. Dá vontade de você colocar no chaveirinho e levar para casa. Mas dentro de sala de aula é uma coisa que você fala, meu Deus do céu, por que eu vim nessa aula hoje? Tem professor que vai te dar aula de, sei lá, 10 matérias diferentes. Estou exagerando, mas eu devo ter uns que me deram aula de umas 6 matérias diferentes. E às vezes para uma matéria vai ser um excelente professor ou professora. E para outra vai ser um horrível. É o universo me castigando pelo que eu tô falando. Mas e para determinadas matérias vai ser muito ruim, sabe? Mas isso tem em todo lugar, então é complicado. Deixa eu ver o que mais que eu não gostei. Eu acho que a minha relação com a psicologia sempre foi amor e ódio. Porque eu gosto muito da área acadêmica, eu acho que a psicologia tem esse problema dentro da área acadêmica, de querer sempre psicologizar as coisas, e a chuva está aumentando, então agora talvez vocês estão ouvindo mais. Só que é quando eu falo, né, que pra mim, Carolina, a psicologia ela tem um caminho. Que hoje eu sei que o que eu quero está ali na comunicação. Só que é óbvio que eu vou levar a psicologia, porque não tem como eu não levar a psicologia para isso. E eu falei que eu ia falar de alguma coisa, só que eu esqueci, porque eu esqueço das coisas. Eu falo muito. Deixa eu tentar lembrar aqui também. Calma, vou pra frente, aí se você lembrar, você... na hora que você lembrar, você fala, não importa se você estiver falando de outra coisa, tipo assim, tá fluido. Então, isso que você disse, que a psicologia te ajudou, assim, no que você pensa atualmente, como você é. Então, pensando no agora, depois que você for bom, o que você faz atualmente? E você falou que você pretende fazer um mestrado, né, ir pra área acadêmica e tal, e como é que tá esse processo agora?
Tá. Atualmente o que eu faço é estudar para escrever a proposta do meu projeto de pesquisa. Era para eu ter tentado, mas aí pandemia, vida loucurando, meus gatos, acabou que eu não fiz, eu fiz a escolha de deixar para o semestre que vem. Sobre trabalhar dentro da psicologia. É um rolê complicado, porque o mercado está lotado de gente querendo trabalhar. E mercado, gente, questões mercadológicas, que a gente pensa, por exemplo, em RH, porque vamos falar, muitas vezes que RH está contratando muita gente, que RH tem muita vaga, tem. Só que questões mercadológicas, existe uma coisa que faz sentido algum, que é eles quererem contratar alguém até mesmo para estágio, ou alguém que acabou de sair da graduação, querendo que a pessoa tenha experiência. Isso faz sentido? Obviamente não. Mas, por algum motivo que eu desconheço, as pessoas estão querendo isso. Isso é muito complicado. É muito complicado. E aquela coisa do que afasta a gente da teoria da prática, sabe? A gente aprende, por exemplo, dentro lá da psicologia do trabalho, psicologia organizacional, gestão de pessoas, que se alguém faz um processo seletivo, você dá feedback para a pessoa. Porque feedback é muito importante. Só que no mundo real, você não recebe feedback. Então, Real. Isso é horrível, assim. Você manda seu currículo, você passa por um processo seletivo, você não sabe se você passou, se você não passou, por que você não passou, o que aconteceu, você simplesmente não tem um feedback. E isso é horrível, assim. Fica a dica para quem quer trabalhar com RH, dê feedback para as pessoas, por favor. É o mínimo, sabe? Só fala assim, você não passou, não foi hoje, sabe? Porque as pessoas pelo menos sabem o que vai acontecer e como as coisas estão acontecendo. Isso não é só para RH, sabe? Se você não quer trabalhar com a clínica, não que a clínica seja mais fácil, eu vou falar das particularidades dela. Mas se você quer trabalhar com tratado, coisa do tipo, existe toda essa dificuldade. Porque questões de mercadológica, isso não é só... Meu Deus do céu! Não, eu tô falando mal do mercado, tá dando isso, tá vendo? Deus do mercado. Né? Não é só dentro da psicologia, mas se tem essa expectativa de se contratar alguém com 25 anos, que tem um currículo de alguém que tenha 40 anos, que já trabalhou 10 milhões, que já trabalhou 10 anos na área, fala 4 línguas, tem um monte de especialização. Isso é algo muito difícil, isso é algo que vai causar muita frustração mesmo. Eu tenho uma amiga que ela conseguiu um trabalho em RH tem alguns meses, assim. E ela ficou uns 8 meses só mandando currículo, trabalhando com outras coisas, porque ela queria realmente trabalhar com RH. Então ela pegava alguns freelas, assim, até que ela conseguiu um trabalho há pouco tempo. E ela pegou um trabalho para estruturar um RH. E ela não tinha experiência. Felizmente ela conseguiu o trampo, mas ela tá sofrendo um bocado, assim. Mas ela tá super feliz, porque tá aprendendo um monte, tá loucura. Mas já que o Deus mercado tá assim, já vamos falar que o mercado vai ser explorado, porque isso é normal. As pessoas querem pagar um valor muito baixo para você que tá, tipo, não é só você que tá entrando no mercado. Para quem é da área, por exemplo, eu vou falar RH porque é o que eu mais procuro vaga, tá? As pessoas querem normalmente pagar um valor muito baixo, para você estar entrando, então exploração é algo esperado. E não só dentro da área de RH, em outras áreas dentro da psicologia, tem toda essa questão metodológica de quererem que você tenha experiência quando é praticamente impossível que você tenha experiência. Esse é um ponto. Um outro ponto que é relativamente complicado é aquilo de você... Gente, tá loucura essa chuva mesmo. Se você... Aqui ainda não começou não, mas tô vendo que se aproxima. Deixa eu aumentar o volume que eu consigo ouvir você. Pronto, porque o meu passo faz muito barulho. Mas é da decisão, sabe? Da onde que você vai. E se você está disposto a ver, às vezes, pegar algo que você não quer muito, que você não está muito afim, e de você ir para aquilo. Além disso, assim, eu estou com um projeto que eu estou montando ele. Como eu disse, que eu já fiz essa questão de construção de projeto de vida, etc. É algo que eu gosto muito de fazer. E eu estou montando um projeto que é uma espécie de... Eu acho que o nome vai ser oficina, eu não decidi o nome ainda.
que eu vou fazer, que devem ser 3, 4 encontros para pensar nisso, tá? Provavelmente vai ser só com mulheres para pensar em futuro. Então, para a gente pensar onde eu estou, onde eu quero chegar, onde eu estive, como lidar com isso. Isso é uma coisa que existe muito dentro da psicologia. Você consegue criar muita coisa, com muita coisa mesmo. Eu acho que isso é muito importante. Então, pega algo que você gosta e tenta criar em cima daquilo. Às vezes você sai com um produto, com um serviço, na verdade, né, não é um produto, com um serviço que é muito legal. Isso não é dica de coaching, que fica a dica. Assim. Dentro da clínica, tem a questão que é muita gente... Isso aí foi pesado. Essa foi pra clínica. O relâmpago foi tipo aqui quase do meu lado, sabe? Eu vi ele, meu Deus, enfim. Tem muita gente que sai já da psicologia e vai clinicar. Não é uma coisa que acontece sempre, mas idealmente quando você vai para a clínica você teria que ter alguém te supervisionando, ou você iria fazer uma pós-graduação, mas a gente sabe que não acontece. Para quem quer ir, já sair, clinicar, não tem consultório, porque vamos montar um consultório é caro, você criar uma clientela é difícil, e chega um momento que parece que as pessoas estão disputando para ver quem vai ter o menor valor social que o outro. Eu tenho primeiro uma dica para falar, valorize seu trabalho, porque você estudou no mínimo 5 anos para você fazer aquilo que você está fazendo. Segunda dica faça bem, porque a gente tem muito profissional ruim no mercado, muito profissional ruim no mercado. Por que eu falo para valorizar? Assim? Porque eu acho que, eu vou falar da minha experiência, de uma percepção que eu tenho não só dentro da psicologia, que é muito uma ideia de, eu vou cobrar barato porque eu não tenho experiência, ou eu não vou cobrar porque eu estou aprendendo, sabe? Eu sou super a favor de valor social. O valor social é muito importante. Inclusive, eu pago valor social na minha terapia porque eu sou pobre, mas é uma forma de você dar valor àquilo que você está fazendo, não só para a pessoa que está consumindo, mas você mesmo se valorizar. A terceira dica que eu tenho para dar para quem está indo para a clínica, é porque essas duas não foi só para a clínica, né, mas essa é para quem está indo para a clínica e é uma questão mais prática mesmo. Como montar consultório é uma coisa muito cara, uma coisa que as pessoas fazem muito é colocar consultório. Então você entra no site do Conselho Regional de Psicologia e lá tem uma lista, a chuva engrossou, né? E lá tem uma lista de salas para colocação. Então você pode alocar por um dia, por um horário, por um mês em um horário, só pela manhã, só pela tarde. Porque sai um valor bem mais em conta do que você alocar uma sala, né? Então você tem ali por um horário sempre. Eu acho que é isso, sabe? Não é que você não vai ter trabalho, mas né? Eu queria voltar no curso aí, porque foi uma pergunta que a gente sempre faz, e é importante, assim, pelo contexto social dos cursos, de como é que a dinâmica social mesmo funciona, assim, dos estereótipos e tudo mais. Durante o curso e tudo mais, você sofreu algum tipo de discriminação, alguma coisa assim que não tinha lógica e tal? Tá dando pra me ouvir bem por causa da chuva? Agora tá um pouco mais chiado, tipo, antes tava limpo. Mudou alguma coisa no microfone? Não, é a chuva, é porque tá chovendo tipo muito. Aumentou, muito, né? Muito. Não, mas tá dando pra te entender, só não tá com a melhor qualidade do mundo, mas eu acho que vai ficar ok no vídeo. Ok, então... Agora ficou pra mim, sem chiado, meio que eu termino assim. Eu vou tentar, tipo, o meu microfone pega assim, então eu vou tentar fazer assim, que vocês vão ouvir mais minha voz. Tá, contexto social e a... Cara, o que acontece? Primeiro existe o estereótipo das pessoas que convivem com você. Que elas vão sair com você e vão falar, você tá me analisando. Cara, não tô, você não tá me pagando, eu não tô te analisando. Me paga que eu te analiso. É simples, sabe? É muito simples isso. Mas enfim, piadas à parte, mas isso é muito real. De verdade, eu lembrei aqui que isso já aconteceu mesmo. Uma amiga minha que faz psicologia já falou isso, inclusive. Não tô nem fragando, não tô nem pensando em nada, já faço na faculdade, o que eu vou fazer isso aqui na mesa de bar? Ah, tá. Pois é, e assim,
Às vezes você sai com o povo para beber, para curtir, sei lá. E o povo fala, poxa, eu tô com um problema que me ajuda. Dá vontade de falar, cara, eu não tô me ajudando. Como é que eu vou te ajudar? Ai, eu ia querer matar, não? A nossa relação não é essa, querido. Não é essa, entende? Eu sou uma pessoa. E aí eu vou numa segunda coisa que é, as pessoas acham que quem faz psicologia, psicólogo no geral, não pode ficar irritado, não pode ficar com raiva, não pode ficar com ódio. Acham que a gente é, tipo, perfeito, tá? Que a gente não tem problema nenhum. E, mano, não é verdade. Todo mundo tem problema. A gente fica com raiva, a gente fica com ódio, a gente fica frustrado. Então não peça pro seu amigo psicólogo assim, nossa, por que você está fazendo isso? Você é psicólogo, você estudou não sei quantos anos para isso. Eu estudei e eu sei que eu posso fazer isso. Ele caiu. Ele caiu, vou ver se ele volta. Mas e também uma coisa que sempre me falam, tipo assim, todas as vezes que eu fiz terapia também e tal, é que não confio em psicólogos que não fazem terapia, tipo, porque é exatamente esse ponto. O psicólogo é uma pessoa como você, que também precisa se tratar sempre e tal. Pois é, assim, fazer terapia é algo super importante. Realmente, eu não vou falar para não confiar em psicólogos que não fazem terapia, mas não confie em psicólogos que dão conselho dentro da terapia, sabe? Dentro ali da clínica, etc. Tipo, você diz que te fazem meio que... Te falam o que você tem que fazer, tipo isso? Como assim? Tipo isso. Entendi. O que acontece? Uma coisa é o psicólogo te mostrar opções. A outra é ele te falar o que fazer. Porque é aquilo, a gente, enquanto terapeuta, enquanto psicólogo, a gente não está ali para dar resposta. A gente está ali para te ajudar a criar suas respostas. Porque você já tem a sua resposta, sabe? Porque é aquilo, tem muito profissional ruim que vai virar e vai falar, cara, você tem que procurar uma igreja. Já aconteceu. Já aconteceu. Enfim, é algo complicado, mas tem aquela coisa de parente achar que vai fazer as coisas de graça pra ele. É tipo, mano, não vou, velho. Sai daqui, eu nem vou te atender. Se para ainda rola, eu nem gosto de você, mas tudo bem. Tem, eu acho, o estereótipo da clínica, das pessoas acharem que é porque você faz psicologia, que você vai pra clínica, que você vai clinicar. E, tipo, não. Como eu já disse muito, que, meu Deus, a chuva tá muito zoada aqui, tá muito forte. Mas tá de novo o áudio, tipo, você abafando, tá bem ok. Ah, perfeito. Porque a psicologia não é só clínica e isso é algo que acontece e aconteceu comigo. Como eu não quero ir pra clínica, eu sou muito cobrada para ir pra clínica. Porque as pessoas realmente acham que você vai sair da psicologia, você vai sair do curso e você já vai estar apto para clinicar. Talvez esteja, talvez não. Tem muito uma questão de como você está lidando com a coisa, né, obviamente. Mas psicologia não é só clínica. Eu acho que tem também a questão do perfil do psicólogo e da aparência mesmo, sabe? De corpo. Como a pessoa se veste, de como a pessoa fala. E é muito dentro de um padrão e dentro de uma neutralidade. Dentro da própria graduação, acaba sendo cobrada pra gente uma certa neutralidade mesmo. Um certo padrão a ser passado. Isso é algo complicado, porque... Complicadíssimo, né, Nó? Que isso? Muito, assim. Porque acaba que se repete estereótipos mesmo, tanto estereótipos de gênero, quanto estereótipos do que é aceitável e do que não é aceitável. Eu acho que hoje em dia, querendo ou não, as coisas acabam mudando um pouco mais pelo próprio perfil das pessoas que estão entrando na clínica. Eu estou entrando na psicologia, mas dentro da clínica, cara, existem coisas de, às vezes, eu tenho ouvido coisas do tipo, meninas, não usem esmalte vermelho ou esmalte chamativo. Que isso?
E é complicado porque o rolê, por mais que eu entenda até certo ponto o motivo disso, existe toda a questão que são cobranças, são expectativas que se criam, que acabam minando mesmo, desculpa, o próprio existir da pessoa, sabe? A própria performance da pessoa e como a pessoa resolve se mostrar. Mas isso eu acho, infelizmente, algo que está mudando já. Uhum. Mas são coisas complicadas, assim. Eu posso falar que eu, Carolina, eu me senti incomodada algumas vezes dentro da graduação, porque eu sou uma pessoa estranha, assim, vocês podem olhar pra mim. Eu sou meio estranha. Alternativa talvez seja uma palavra melhor. Então, e as coisas que eu gostava dentro da própria graduação eram um pouco diferentes. E como eu sempre queria muito discutir sobre jogos, e não é algo que a graduação se mostrava disposta a discutir, não que eu era mal vista, mas eu também não era tão bem recebida e acolhida. Então, aquela dica, né? Talvez lá pelos professores, nos projetos, pelos colegas, tipo, como você não era bem recebida? Acho que pelos colegas mais. Era sempre aquela coisa, tipo, de ser a pessoa diferente do rolê. Uhum. E não que isso seja algo necessariamente ruim, mas isso, querendo ou não, promove algum tipo de exclusão. Sim, pelos sim. professores é complicado dizer se eu era bem acolhida ou não, porque tem toda a questão de até onde eles estão dispostos a ir e até onde aquilo faz parte do conhecimento deles. Uhum. Então, às vezes eu diria que é um próprio acolhimento da academia que não está tão disposta a abrir as suas portas para aquilo que ela normalmente não faz. Uhum. E que a gente acaba tendo que brigar. Assim. Tanto que a pessoa que me orientou na minha monografia, a gente comentava pelos corredores que ela é a pessoa que, assim, não tem nenhum orientador para pegar as outras monografias, outros projetos de pesquisa, e é uma coisa muito estranha, vai para ela. Ela pegava as coisas que basicamente os outros professores não queriam, ou se não se encaixavam em lugar nenhum, e orientava. Uhum. Aí a gente ria, mas é uma coisa muito real, assim. Uhum. Porque, querendo ou não, se você, dependendo do orientador que você pega dentro do seu projeto de pesquisa, ele vai te orientar para a linha de pesquisa dele. Uhum. Porque é aquilo que ele sabe mais, é aquilo que ele tem maior domínio. Só que chega um momento que você tem que bater o pé, né, aquilo que você quer e falar, não é isso que eu quero, e ir para aquilo que você quer. Uhum. E também é um exercício de posicionamento, que não é tanta gente que faz, e não é tanta gente que dá liberdade para que isso aconteça. Mas, no geral, eu acho que é isso. Talvez essa característica seja mesmo, assim, da academia no geral, né? Algumas áreas mais que outras, mas imagino que sim. Eu também quero ir para a área acadêmica e tal, fazer mestrado, etc. E eu penso muito sobre isso, assim, o tanto que meio que lá dentro a gente tem que se impor para pegar mesmo o que a gente quer pesquisar, os temas que a gente quer fazer, qual linha quer seguir e tal, né? Então... Total, porque se você deixar, você vai pesquisar algo que o seu orientador, que o seu professor quer que você pesquise. Uhum. E não aquilo que você quer pesquisar. Sim. Não que isso seja necessariamente culpa, responsabilidade deles, sabe? Mas é porque é o que a pessoa sabe mais. Porque se a pessoa que seu orientador, ele é especialista naquilo. Então ele vai te orientar para aquilo, sabe? Aham. Só que é função nossa bater o pé para isso. Vem cá, dá oi. Ai, que fofo! Como é que chama? Pretinha. Debinha? Pretinha. Pretinha. Mas Oi, ela pretinha. não é preta. É. Ela fugiu. Ela Amo. não gosta de ficar no colo, não. Mas tá, continuando, só pensando um pouco ainda sobre essa questão que a gente tava falando, assim, tipo, de talvez discriminação, mas não essa palavra. Você acha também, pelo fato, tipo, de você ser mulher, dentro
tipo assim, dos estágios, do curso, do mercado, por experiências que você sabe, você acha que acontece isso, tipo assim, na área de psicologia? Claro que acontece, eu sei, mas digo, você tem alguma coisa para compartilhar nesse aspecto? Pergunta difícil. Só deixa eu te explicar o contexto dela. A gente, tipo assim, entrevistou muitas mulheres de exatas. Foram as primeiras entrevistas, sabe? E elas têm, assim, eu também, inúmeras histórias pra falar sobre isso. E a gente viu que é uma forma de fortalecer mesmo as nossas alunas que estão entrando e que vão ter que enfrentar isso, sabe? Tipo assim, sempre perguntar dessa experiência e saber mesmo de pessoas que passaram por isso ou passam por isso e como elas fazem, entendeu? Eu acho que na psicologia a coisa é diferente, mais ou menos. Porque, querendo ou não, é uma profissão e é um curso que ele ainda é pensado enquanto cuidado. Aí a gente pode pensar em papel de gênero, de como é dado à mulher esse papel de cuidadora. Entendi. Então, normalmente falando, você tem muito mais mulheres fazendo o curso. Quando os homens entram para fazer o curso, muitos deles são taxados como gays, independente se são ou não, mas apenas pelo curso que eles escolheram fazer. Isso eu acho que é uma coisa muito complicada. Eu acho que isso se torna mais complicado quando a gente pensa que o material que a gente consome acadêmico são poucas mulheres escrevendo. A gente consome mais homens, sabe? Então, os grandes criadores das áreas, né, das linhas teóricas, no geral, eles são homens. A gente lê muito pouco mulher dentro da graduação, mesmo que seja um curso que tem mais mulher fazendo, não falando, que ele é mais pensado enquanto um curso para mulher, por toda essa questão do cuidado, etc. Aí, eu acho que a gente pode extrapolar, talvez, e fazer um paralelo e refletir sobre a seguinte questão. Se a gente está lendo mais homens, apesar de ser um curso que tem mais mulher fazendo, ou tem mais homem indo para a área acadêmica, ou então a gente está dando mais valor e mais voz aos homens que estão indo para a área acadêmica. Independente de ser um curso que é visto como um curso feminino. E eu acho que isso é uma coisa que pode acabar acontecendo mesmo. Essa segunda parte, né, essa segunda meio que alternativa aí que você falou, é realmente algo a se pensar sempre. Se a gente está dando mais vozes na academia para coisas que homem publica do que mulheres pesquisadoras e tal. Então tá aí uma reflexão que ainda não tinha surgido nas entrevistas e que é legal para o pessoal que vai começar, que vai entrar na faculdade agora. Deixa eu fazer um comentário. Você estava falando da área de exatas e tal. Eu fui na graduação de amigo meu, que ele se formou em jogos digitais. Aí, junto com ele, era era mais meia dúzia, deveria ser umas 10 pessoas de cada turma formando. Era jogos e acho que sistema de informação. Alguma outra área, assim. E nessa outra turma que estava formando junto com ele, tinham 2 mulheres. Aí eles foram dar as premiações e essas coisas. E teve um rolê que foi muito louco, assim, porque a pouca experiência que eu tenho dentro da área de exatas, dentro da área de tecnológica, para ser mais específica, são homens escrevendo e a gente consumindo homens. Tanto que eu estou lendo um livro que é sobre jogos, que é Rise of the Video Game Industries, eu acho. Que é de uma mulher trans falando como homens brancos héteros cis produzem para homens brancos héteros cis e faz com que homens brancos héteros cis continuem produzindo e continuem estudando sobre. Mas, enfim. Aí, nesse grupo, essas 2 mulheres que tinham, ambas ganharam destaque acadêmico, de maior média e essas coisas. Mas os destaques que vinham relacionados a extensão, a trabalho fora da extracurricular, foram para homens. Aí é uma discussão que eu fiz com esse amigo meu, que eu fui na graduação do grau dele, que era assim, tem muita mulher que sai dentro das tecnologias, né, de engenharias e afins.
elas saem, elas vão para a academia, porque é ali que elas conseguem ocupar o espaço dela, porque a lógica que eu sigo é, a gente vive uma meritocracia, não existe, mas as pessoas insistem em falar que existe meritocracia. Não existe. Então, não existe, gente. Assim, vocês acham que existe, repensem, por favor, não existe. Mas, se meritocracia existe, você tem mulheres que estão tendo maiores médias acadêmicas, você tem mulheres que estão se debruçando mais dentro da academia, fazendo pós-graduação, fazendo pesquisa, fazendo mestrado, etc. Por que essas mulheres não estão sendo contratadas e homens estão sendo contratados, em especial em postos de grande responsabilidade, em postos maiores, sabe? Não é por uma questão de mérito, não é por uma questão de porque ela era menos capaz. A gente vai entrar no fator comum, que é a questão do gênero, que é porque elas são mulheres. Então, por mais que elas estejam ali produzindo, elas ainda são um pouco vistas e elas ainda são um pouco consumidas. Dentro da psicologia, eu posso falar, por exemplo, da psicanálise, que você basicamente, dentro da graduação, eu não lembro de ter lido uma psicanalista mulher. Normalmente a gente vai ler homens, ok, Freud foi pai da psicanálise, a gente vai ler Jung, vai ler um pouco do... Jung a gente lê pouco, na verdade. A gente vai ler de Lacan, a gente vai ler mais Freud, Lacan, mais Freud do que Lacan, para ser exato. Mas tem mulheres que fizeram trabalhos sensacionais. Tem uma mulher que eu não lembro o nome dela, mas ela fez uma releitura da psicanálise por uma via pensando na mulher, como sempre, em vez do homem, assim, de não ser um rolê falocêntrico. E ela não é lida, sabe? E dentro da própria academia, o que ela escreveu é meio que mal visto. Dentro da própria psicologia, do trabalho organizacional, tem muito isso, que a gente raramente vai ler mulher. E tem muito, tipo, se eu não me engano, a maioria dentre meus professores e professoras, a maioria era mulher. E a gente não tá lendo esse povo, assim, aonde que essas mulheres estão? Porque elas existem, a questão é quanto de lugar a gente está dando para elas. Aí dentro da minha graduação, da minha monografia, uma escolha que eu fiz, é que boa parte dos autores, né, que eu escolhi foram mulheres. Então foram autoras que eu escolhi para falar sobre questão de gênero. Porque a visão que elas têm, e a visão que elas têm é diferente, né? Porque é uma coisa que eu aprendi, quando eu estava fazendo minha monografia, que a gente coloca muito da gente naquilo que a gente está fazendo. Então, obviamente, quando eu estava escrevendo, quando eu estava costurando as várias coisas que eu escolhi para falar e as várias teorias que eu escolhi para formar a minha teoria, né, para discursar sobre, aquilo está falando de mim, aquilo está falando da minha percepção de mundo e das escolhas que eu faço. Então eu fiz, enquanto escolha, ler mulheres falando de mulheres, porque essa visão é diferente. Você lê homens falando de homens, a visão vai ser completamente diferente, e isso vai falar, obviamente, de uma questão, de uma relação de poder, assim. Tem, acho que é Ana Collin, eu não lembro o nome dela. Eu lembro que eu li muito ela para minha monografia. Ela fala que quando a gente lê sobre mulheres, não lê mulheres, mas lê sobre mulheres, homens falando de mulheres, primeiro ela vai falar que relações de gênero são relações de poder, ponto. Você querendo ou não. São relações de poder que normalmente a mulher é vista enquanto inferior e o homem é visto enquanto superior. Quando a gente está lendo homens falando sobre mulheres, a gente está lendo alguém que está se colocando em uma posição superior, porque são diferentes, e se a gente pensar que são relações de gênero, elas já caracterizam relações de poder, falando sobre outro. Então a gente está vendo a partir do olhar dele, não a partir do olhar de uma pessoa que vivencia, de uma pessoa que é. E isso faz uma diferença grotesca, assim, absurda, em como as coisas são colocadas e como as discussões são criadas, são costuradas e são feitas. Como que a gente é construída a se posicionar a partir do momento que toda a carga que a gente recebe é escrita por homens na visão de homens dentro dessa relação de poder, né? Tipo isso. Totalmente, porque as mulheres, elas foram e continuam, não ser ainda, eu acredito que isso esteja mudando, mas
vamos ser realistas, né, objetificadas. Para quem gosta de ler, tem um trabalho de 85, se eu não me engano, um artigo em inglês, infelizmente, pelo menos eu não achei ele em português, ele se chama Objectification, é objetificação em inglês. Que ele é da, eu esqueci o primeiro nome da mulher, mas é Nussbaum, o segundo nome dela. Ela foi basicamente a pessoa que criou o conceito de objetificação. Ela pegou esses romances românticos, assim, esses textos que, tipo, as personagens femininas são sempre as mesmas, frágeis e não sei o que se apaixonam pelo homem que é super forte, que é tipo alfa, e elas são super frustradas sexualmente, elas se descobrem sexualmente e descobrem a sua força quando elas encontram esse cara. Ela pegou esse tipo de texto e ela fez uma análise e ela criou esse artigo, são 50 páginas, se não me engano, Objectification. E ela vai falar sobre isso, tanto sobre as relações de poder, quanto por que objetificação, quando a gente fala sobre objetificação, a gente está falando de mulheres. Porque o que acontece é relação de poder, obviamente, e são as mulheres que são, quando elas são retratadas, se a gente pensa nessa lógica que são homens retratando, isso não é só na academia, gente. Isso é tipo filme, normalmente são homens produzindo filme. É história, você pega livros de história, normalmente são homens que escreveram esses livros de história, mesmo quando não são, normalmente são os olhares do homem em relação ao que aconteceu. Como sempre, isso traz muita diferença. Então, como que essa visão que é passada, a forma como essas mulheres são representadas, essa representação a gente consegue extrapolar e pensar no mundo, saca? Como que essas mulheres são representadas a partir do olhar objetificado, no qual elas são um objeto que tem alguma função que é para o homem, ou elas vão ter a sua subjetividade negada, a sua individualidade, a sua independência negada. Então, é um rolê muito complicado, né, velho? É um negócio que eu acho muito louco, assim. Pensa na profissão de chefe de cozinha, sabe? Quem faz gastronomia, de cozinheiro. É uma função que normalmente a gente retrata a mulheres, são as mulheres que cozinham, porque é uma profissão que está ali dentro do cuidado, mas se a gente pensa em grandes chefes, a gente vai pensar em grandes chefes homens, porque eles têm muito mais visibilidade do que as mulheres, independente se elas estão ocupando uma profissão, se elas estão ocupando um local que historicamente é dito que era para elas. É um rolê muito complicado isso. Muito mesmo, não? Eu acho que talvez, assim, pra gente, pra todas as mulheres que estão assistindo o vídeo, é muito isso que você falou, que a gente pode levar disso, sabe? Que é tentar consumir a maior quantidade de coisas possíveis produzidas por mulheres. Assim, eu acho que talvez é a coisa que a gente mais pode acrescentar nisso. Sim, e se ajuda, sabe? Deem as mãos e se fortaleçam, assim, porque isso é uma coisa que eu aprendi na vida. A gente faz basicamente nada sozinho, cara. Tipo, nada. A gente precisa das outras pessoas, por mais que a gente queira independência, afins. Você auxiliar o outro, você solicitar a ajuda do outro, não tira a sua independência. Mas a gente só vai crescer se a gente fizer isso junto. E não porque a gente é incapaz, não porque a gente é fraco ou qualquer coisa do tipo. Muito pelo contrário. Mas é porque é algo que vai ficar estranho que eu vou falar, mas enfim. É algo que é externo a gente, que é anterior a gente. É algo que já é estrutural, foi construído durante muito tempo. Então o que a gente está fazendo no momento, quando a gente está, por exemplo, ocupando esses espaços, quando a gente está tentando fazer com que a nossa voz seja ouvida, o que a gente está fazendo ali é tentando destruir um sistema mesmo. Tentando reconstruir, porque precisa ser destruído para que ele seja reconstruído. E isso vai acontecer de forma mais efetiva se a gente se unir. Porque aquilo de várias vozes tem um peso muito maior do que uma voz só. E acho que tão importante, ou mais importante que isso também, mostre para outras mulheres que elas podem. Isso é uma coisa que eu falo muito. Eu faço parte de um grupo que se chama RP Girls, eu sou cofundadora dele. A gente faz eventos de jogos analógicos, RPG, board game
jogos de tabuleiro, né, e Magic the Gathering, principalmente. Voltados para o público feminino, e atualmente a gente faz eventos online de RPG para mulheres, exclusivo para mulheres. Legal. E a gente tem, é maravilhoso, assim, é uma das minhas grandes paixões. E a gente tem um podcast também. E nesse podcast a gente tem... Passa pra gente depois tipo assim, não sei onde vocês passam esse podcast e tal, pra gente passar pro pessoal que vai ver o vídeo. Passa, ele tá no YouTube, inclusive. Ok. A gente tem 2 episódios que a gente fala sobre relações de poder. Um é sobre o poder da narradora e o outro é sobre ocupação. E não só nesse, em vários outros a gente fala sobre isso, assim. E é uma coisa que eu pesquisei na minha monografia também, né? Que é como, quando a gente está ali ocupando um lugar, um papel que historicamente não foi destinado, entre muitas aspas, ou visto enquanto da mulher, principalmente quando a gente pensa em questão de exatas, em questão de tecnologia e afins, mesmo que não seja tão assim, né? Porque se a gente pensa nas primeiras programadoras, eram mulheres, assim. Eles contratavam várias mulheres que eram da área da literatura, da letra e afins para programar as coisas. Tem um livro muito bom sobre isso, que se chama Hamlet no Holodeck. Ele já é datado, não tá longe, senão eu pegava ele e mostrava ele aqui, ele tá ali. É um livro muito bom, que é de uma mulher que ela era uma dessas programadoras, sabe? Mas enfim, são posições que historicamente foram negadas às mulheres. Ou então elas foram cortadas ou foram silenciadas. Então se a gente contar isso como negação, isso aconteceu. Quando a gente está ali ocupando aquele espaço, e o estudante da Rede é uma coisa que a gente tenta fazer muito, e que a gente se mostra, que a gente fala que a gente está ali, que a gente convida e que a gente fortalece, e abre espaço para outra e fala, vem, eu te ajudo. A gente faz com que aquele local seja ocupado por mais mulheres e faz com que as mulheres percebam que elas podem. Porque muitas acham que elas não podem porque aquilo não é de mulher. E por mais que muita gente fala, não, mas as pessoas são muito desconstruídas atualmente, a gente não tá. Talvez na bolha que a gente viva tá. Mas olha como é que o Brasil e o mundo tá, sabe? Vocês vão perceber que não tá. Sim, tem que enxergar que a nossa bolha é minúscula. Tipo assim, mesmo assim, dentro dela não. Tipo, eu falo, eu sou uma de 4 em uma sala de ciência da computação. Então, mesmo dentro da bolha, é assim. São espaços que não são ocupados por mulheres, definitivamente. Totalmente. Tem uma mulher, que eu esqueci o nome dela, mas ela eu acho que ela é da Bahia, não lembro de onde que ela é não. Mas ela escreveu sobre mulheres designers de jogos. Ela falou um negócio que eu acho maravilhoso e que eu cito em vários episódios do podcast quando a gente fala sobre essa questão. Diretamente ou indiretamente, né? Que ela fala o seguinte, assim, por que não tem mulher game designer? Ou tem muito pouco mulher game designer? Porque os jogos não são produzidos para mulheres. Se elas não sentem identificação, elas não sentem vontade de produzir. Se elas não produzem, elas não vão ter identificação, porque não está sendo produzido para elas. Está sendo produzido para o público mainstream. E aquilo é homem hétero branco cis produzindo para homem hétero branco cis. Se não tem alguém, ou se não tem pessoas para irem ali tentar romper com esse ciclo, tentar romper com essa bolha, isso não vai acontecer. Por mais que possa parecer um paradoxo, né, que as mulheres estão ali, elas não estão produzindo porque elas não estão sendo representadas, e elas não estão sendo representadas porque elas não estão sendo produzidas, porque elas não estão produzindo, né? Então como a gente faz isso? A gente fortalece, mesmo que você não seja da área, sabe? Fortalece a mina que está fazendo rolê. Tipo, se ela falar, eu vou fazer, sei lá, um curso de mecânica, que você acha que é só homem que faz negócio, fortalece, incentiva. Total. Sabe? Ajuda ela a abraçar. Porque é só assim que a gente consegue tentar romper com esse estereótipo de gênero, que a gente consegue fazer com que as coisas sejam mais... que a gente consegue promover equidade, na verdade, né? Porque falar igualdade existe, não, gente. Vamos ter equidade, assim, que é mais próximo da gente. Que a gente consegue promover isso. Tanto que o livro que eu citei, que eu tô lendo, que é The Rise of the Julian Sinner, só tem em inglês, gente, desculpa. Que é sobre a mulher trans, ela fala sobre isso, assim. Que como pessoas como eu, como você, aí ela fala que são como pessoas estranhas, ordinárias do tipo comum mesmo, sabe? E que fazem parte das minorias, como elas, produzindo jogos que tipo são ruins, saca? São medíocres mesmo.
como elas produzindo esses jogos, elas estão fazendo com que mais pessoas entrem para produzir jogos e fazendo com que não haja mais com que essa produção de jogos não seja homogênea. Porque essa homogeneização, ela não é legal, porque ela quer dizer que está sendo produzido mais do mesmo para as mesmas pessoas. Mas esse início de produção, mesmo que seja uma produção de jogos ruins, né, tecnicamente falando, e afins, faz com que as pessoas comecem a se identificar e comecem a ir pra lá. É o início de romper esse ciclo, né? Tipo, o começo mesmo, pra incentivar mais pessoas a entrarem nisso de alguma maneira, assim, daqui muitos anos, né? Que vai um trabalho muito a longo prazo, tipo, as meninas têm que começar a jogar pra elas gostarem, pra elas se interessarem, pra elas entrarem na área, né? Tipo, realmente é bem plantar a sementinha, né? Assim, a gente vai fazer a nossa parte, né? Porque o que dá pra fazer depois. Talvez nosso futuro veja. Sim. Mas, Carol, então, encerrando também essa parte, só passar para uma próxima aqui agora. O Thiago realmente não vai conseguir voltar, ele mandou uma mensagem aqui falando que a chuva acabou com a internet na casa dele, que a luz caiu, enfim. Então, vou finalizar aqui com uma última pergunta, digamos, né? Mas é mais assim, dizer pra você, dar uma dica e tal. O que você diria pra alguém que tá pensando em fazer psicologia, que tá aí, não vai nesse caminho? O que você, depois disso tudo e tal, pra concluir? Experimenta. Saiba que você vai se frustrar. Você não vai gostar de muita coisa. Vai ter coisa que vai ser muito legal. Não vou falar pra, tipo, não, vai até a metade do curso que aí você descobre se você gosta ou não, sabe? Mas experimenta mesmo. Experimenta aquele clichê, né? De braços abertos, de coração aberto, pra ver se você vai gostar. Talvez você goste, talvez não. Não tenha medo de mudar. Na verdade, medo a gente sempre tem, mas se precisar mudar, mude, né? Tipo. Exato, se precisar mudar, mude. E dando aqueles tiros de Minerva, né? Tente ter pessoas junto de você, tente ter uma rede de apoio que te apoie, realmente. Então, se você precisar mudar, se você não se sentir confortável naquilo, pessoas que vão estar ali te apoiando e não simplesmente te julgando, te criticando. Porque isso a gente já tem normalmente, gente. Isso chama mundo, sabe? Isso chama realidade. Então tente ter uma rede de apoio legal. Se você ainda está com muita dúvida, você não sabe realmente se é para você, tente encontrar pessoas que tenham feito, e converse um pouco mais com elas. Porque por mais que a gente tenha tido essa conversa, eu sei que a minha visão é diferente da visão de outras pessoas. Esse é o primeiro ponto, né? E é claro que aqui a gente tem um tempo reduzido e afins, e às vezes vocês têm perguntas muito específicas. Então tente conversar com pessoas que passaram por isso. Porque há muitas chances que essas pessoas também passaram por esse momento de incerteza, de não saber, de ir ali só para tentar. E acho que é isso. E se quiserem conversar comigo também. Ok, então. Carol, muito obrigada pelo seu tempo, disponibilidade, por dar essa luz pra gente. E foi muito legal a conversa, gostei muito também, viu? Vou encerrar a gravação aqui. Então, gente, valeu! Encerramos mais uma série de entrevistas. Beijo pra vocês, boa semana, bons estudos, abraço!